Olá, boa noite a todos novamente. Que Deus ilumine os nossos corações, as nossas mentes, os nossos sentimentos para o início do Evangelho da noite de hoje. E assim, queridos companheiros, vamos nos envolvendo numa corrente muito fraternal com cada participante do Evangelho, presencial ou à distância, envolvendo a cada um com muito amor, com muita luz. Vamos sentindo que esta corrente vai se fortalecendo, vai se iluminando cada vez mais. E nesta energia, nesta vibração, vamos envolvendo os nossos mentores, esses companheiros de todos os dias da nossa jornada aqui no plano encarnatório. Que esses companheiros participem também desta corrente, trazendo mais luz, mais paz, mais harmonia. E com essa vibração fortalecida e amparada, vamos nos elevando até os protetores espirituais da cabana de luz, pedindo a eles que nos oriente, que nos apoiem e que nos fortaleça nesta elevação até a presença do nosso Pai. E ainda em elevação, vamos nos aproximando de Maria, Mãe de Jesus. Vamos sentindo a sua presença carinhosa, harmoniosa. E vamos rogando a Maria que envolva todos nós no seu manto azul, de muita paz, de muito amor. Que as nossas energias, as nossas vibrações possam ser condizentes com a presença do Divino Mestre Jesus. E assim vamos pedindo a Maria que nos eleve até o seu Filho, o nosso Mestre Jesus. E de joelhos em espírito, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Rogamos que nos fortaleça, que nos ampare e que eleve até a presença do nosso Pai Criador a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair-nos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, em teu nome. E assim, querido Pai, querido Mestre, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, através da nossa companheira Jorge, a quem rogamos muita luz, muita paz, para o início do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que o amor, a paz, a compreensão possa estar presente em todos os momentos da nossa caminhada, principalmente quando nós vamos aqui estudar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Hoje, o estudo do Evangelho é no capítulo 20. O capítulo 20 vem nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Esse evangelho relativamente curto, né? Poucas páginas, mas de grande ensinamento, apenas 3 páginas. E o começo desse evangelho
ele tem a parábola, né? Jesus, durante o tempo que esteve aqui reencarnado entre nós, o que nós temos aqui de contato, de informações, Jesus usava muito as parábolas, né? São pequenas histórias que têm sempre um cunho de nos fazermos refletir, né? E mesmo depois de tanto tempo, algumas parábolas são bem profundas, né? E olha que já passou bastante tempo, já veio gente aí interpretando as parábolas, e a gente percebe que cada vez que a humanidade vai evoluindo, a gente consegue pegar mais um pedacinho da parábola e desmembrar, né? Aí vamos esmiuçando essas parábolas e trazendo para o nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho dessa parábola, que ela vem nos falando sobre os trabalhadores. Então, conta, né, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Aqui vai nos colocando a questão da responsabilidade, o pai com os seus filhos, né? Então, fala que esse senhor, ele sai pela manhã para chamar as pessoas para trabalhar. E daí fala que ele sai no começo e chama os trabalhadores para um dia de trabalho. E daí usa esse termo, né? Você vai ganhar um jornal, que é o termo que era usado para um dia de trabalho. E o pessoal está ali trabalhando e eles saem novamente na terceira hora do dia, né? Aqui ele faz uma menção como se o horário de trabalho fosse 12 horas, né? Então, ele sai lá na terceira hora, novamente encontra trabalhadores e fala, vamos lá, quem quer trabalhar por um dia de trabalho? Esse pessoal vai. Ele sai na sexta hora, na nona hora, e também ele sai na 11ª hora, né? Se a gente vai fazer uma comparação, quer dizer que só faltava 1 hora para terminar essa jornada de trabalho. E quando ele vai na 11ª hora, ele ainda encontra umas pessoas e também chama para ir trabalhar. Daí, o interessante é nesse pedaço que, quando nós vamos esmiuçando essa parábola, aqui ele traz uns ensinamentos que vai estar lá nas instruções dos Espíritos, que não fica muito claro, por isso a importância de nós irmos compreendendo. Porque ele fala que quando ele chega nessa 11ª hora, essas pessoas estavam ali paradas e ele pergunta, né? Por que não foram ainda, né? Daí ele fala que não tinha aparecido ninguém para chamá-los para o trabalho. E essas pessoas prontamente falam, então vamos trabalhar ainda. Então aqui cabe um pouco a nossa análise, né? Porque é o seguinte, não é que eles estavam lá descansando, não, só vou trabalhar meio período, só vou trabalhar 1/3, só vou trabalhar 1 hora. Essa análise se faz importante para nós. Por que faz importante para nós? Porque nós não deveremos comparar o tempo de trabalho, mas não comparar o tempo de trabalho quando se diz a jornada espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um vai trilhando o seu caminhar de trabalho na seara do mestre, conforme as ferramentas e as possibilidades, e detalhe, e o mais importante, conforme a sua compreensão e amadurecimento espiritual. Então, eu não tenho que me comparar com um trabalhador que está na seara do mestre há 30 anos. Eu não tenho que me comparar com uma pessoa que já leu o livro dos Espíritos 10 vezes. Eu não tenho que me comparar com essa pessoa. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Como que eu estou me preparando para esse trabalho? Eu sou o trabalhador da última hora, mas eu sou o trabalhador da última hora por quê? O que eu estava fazendo nessas... Vou fazer usando esse termo. O que eu estava fazendo nas outras 11 horas? Eu estava
totalmente ocioso. Eu peguei e falei, não, eu vou ficar aproveitando a minha vida, e daí logo no finalzinho, quando eu vou desencarnar, mas nós não temos essa informação, quem vai desencarnar primeiro, daí eu vou servir ao mestre. Então, olha só a sutileza, os detalhes que essa parábola vem trazer para nós. Porque quando nós estamos ali, se a gente faz a comparação muito pequena, e daí vamos voltar lá na parábola, porque além disso, dele ir chamando essas pessoas na primeira hora, na terceira hora, na segunda hora, na nona hora, na 11ª hora, e aí eu acho que ele tem hora que ele chama até na 11ª,58, finalzinho de segundo tempo ele ainda chama. Mas o detalhe, a questão do pagamento. Aí ele chama lá seu servo e fala assim, vamos fazer o pagamento dessa jornada de trabalho. E daí ele pega e fala assim, chame os últimos. Comece o pagamento dos últimos. E daí, só para ficar fácil a conta aqui, vamos lá. Então, eles iam ganhar R$10. Então, chama lá quem trabalhou só 1 hora, R$10. Aí tava lá toda a galerinha aqui e falou, se os últimos ganharam R$10, daí chega lá quem trabalhou na 9ª hora. Foi receber R$10. Chama o sexto, foi receber R$10. Os primeiros falaram assim, como assim? Como que eu vou receber R$10? Aí ele pega e fala assim, mas peraí, não foi esse o nosso combinado? Não é esse o valor da jornada de trabalho? O que você está questionando? E daí, mais uma vez, a comparação em relação ao outro, porque ele não falou nada. Não, mas o outro não trabalhou? Se o outro não trabalhou, ou trabalhou menos e ganhou 10, por que eu vou ganhar igual? Então, olha só essa pegadinha. É quase uma pegadinha, porque se a gente vai olhar do jeito que tá aqui, se pega e fala assim, nossa, mas tô achando que essa parábola tá errada, porque eu também queria ganhar mais se eu trabalhei mais. Mas será que é isso? Está falando realmente a essa relação de tempo de dedicação? Não. Essa parábola é muito mais profunda e ela vai nos colocando a questão do nosso amadurecimento para o trabalho. De como nós vamos estar dedicados a esse trabalho. Porque isso é que ele também coloca bem nessa partinha aqui que eu vou pedir licença para vocês e vou ler para ter a íntegra. Cadê? Tá bem aqui. O trabalhador da última hora tem direito ao trabalho, mas é preciso que se coloque a boa vontade. Ele estava disponível para o Senhor. E que o seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, é aquilo que eu falei. Então, peraí, eu vou ficar aqui, daí só no finalzinho que eu vou me preocupar com isso só depois. Ou se recusado. O Senhor já tinha passado, vamos. Aí a gente pega e fala, não vou agora, não. Aí o Senhor passa de novo, vamos. Não. Acho que eu tenho que aproveitar mais um pouquinho aqui. Acho que tem mais algumas coisas interessantes antes desse servir. E antes de eu me dedicar a esse trabalho.
porque como é trabalhar para o mestre? Porque nessa parábola que ele coloca aqui de trabalhar na vinha, como é trazer isso para nós? Nós temos que... O trabalho de um cristão, ele é só dentro do centro espírita? Todo mundo que está aqui, né, pode ser que tenha aí um trabalho remunerado. Seu trabalho para o Cristo é só durante isso, depois vocês entregam lá o crachá e falam acabou o trabalho? Ou esse trabalho para o mestre é incessantemente todas as 24 horas dos nossos dias? Então, nós temos que ser esses trabalhadores dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente profissional. Nós temos que ser esse trabalhador no trânsito. Nós temos que ser esse trabalhador nas filas. Nós temos que ser esse trabalhador quando encontramos alguém numa situação mais difícil que a nossa e nos colocar à disposição do servir. Esse é o trabalhador. Esse trabalhador de casa espírita é fácil. É só ir lá, quem tiver no passe dá passe, quem faz preleção, hoje sou eu, cada dia é um, cada semana é um. Venho aqui, faço preleção de 1 hora, acabou. É isso? Ou vocês acham que é um pouquinho mais? E uma parte muito profunda, como eu estou falando para vocês, que realmente essa parábola é muito profunda, que ele coloca que esses trabalhadores da última hora somos nós. Somos nós espíritas. Onde já veio todos esses outros trabalhadores, o processo evolutivo, nos trazendo outros conceitos, outras possibilidades, e que nós aqui hoje já temos a filosofia, a religião e a ciência demonstrando tudo que já aconteceu. Qual que é o nosso papel? Eu tenho... Esse evangelho de hoje ele foi muito profundo para mim e eu acho que nós temos um papel muito importante conosco mesmo. A importância do estudo, a importância de passar um conceito do evangelho. Porque nós estamos aqui falando sobre o evangelho de Jesus. Então, temos as ideias, a codificação, e vai trazendo referências entre o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, tudo que já passou nos evangelhos, mas ele vem trazendo um olhar, e o nosso olhar é em relação ao que o Espiritismo nos coloca. E isso já houve uma evolução das ideias. Então, algumas ideias foram melhor compreendidas, outras ainda não profundamente. Por aí se dá o processo de evolução, porque as ideias não estão completamente compreendidas para nós.
Pode ser que daqui 500 anos, com a nossa mente mais expandida, os nossos conceitos já mais esmiuçados para nós, algumas coisas já façam mais sentido no processo evolutivo. Mas isso também se dá diferente para cada pessoa. Porque nós até já comentamos aqui no nosso evangelho que cada pessoa está num processo. Então, para algumas pessoas já tem uma compreensão de outras dimensões, do processo de outros planetas. Daí, para algumas pessoas ainda não sei se isso é muito real, tô achando que é só aqui mesmo, é só o planeta Terra. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Apesar de que lá na Gênese, tá falando já dos outros mundos, dos outros planetas. Mas voltando aqui a esses trabalhadores de última hora, nós nos identificamos com esses trabalhadores de últimas horas ou somos aqueles trabalhadores da primeira hora, onde se vê injustiçados? O que vocês acham? Não precisa falar agora, mas como fazendo essa reflexão interna. Será que eu acho certo? E daí eu achar certo nesse sentido é de entender realmente qual é o sentimento que isso me traz. Consigo entender essa convivência pacífica? Peraí, eu olho para isso não me faz sentido, daí eu não quero. Ou eu consigo entender que cada um está num processo e a gente vai identificando as ferramentas. Mas essa análise, ela também só é possível quando nós conseguimos nos identificar. Porque sem o processo de autoconhecimento, eu não consigo avaliar quem eu sou nessa história. Quem eu sou nessa história? Sou aquele trabalhador que só reclama, que não quer se dedicar, que não quer estudar, que não aceita o trabalho. Porque também o que ficou muito profundo aqui, a questão do nosso trabalho. Nesse capítulo está dizendo assim no final: estais nos tempos do cumprimento da profecia, da transformação da humanidade. Felizes serão que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, e sem outro objetivo que não seja da caridade. Suas jornadas serão pagas 100 vezes mais do que o esperado. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. Esse pedaço eu achei tão interessante quando ele coloca assim, ó, que o Senhor encontre o trabalho terminado. Então, nós temos sim que ter o trabalho. E qual que é esse nosso trabalho? Qual que é a nossa maior missão?
é espalhar o Evangelho. Esse é nosso compromisso. Nosso compromisso é levar o Evangelho a todos os lugares. Só através de levar o Evangelho estaremos seguindo os passos do Mestre. E nesse Evangelho está tudo englobado. Dá para levar o Evangelho com a palavra que é o contrário do amor? Dá? Dá para levar o Evangelho com preguiça? Dá para levar o Evangelho com maledicência? Dá? É possível isso? Então, cada um, dentro de si, consegue fazer essa análise. Mesmo diante que tenhamos convicções diferentes. Dá para imaginar que nós somos filhos do Mestre e baterem à nossa porta e for uma denominação religiosa diferente da nossa e a gente jogar um balde de água nessa pessoa? Dá para você imaginar um cristão xingando um testemunha de Jeová ou um mormon na rua? Isso é cristão? Isso é o trabalhador do Mestre? Então, quando nós vamos levar o Evangelho tem que estar dentro de nós. Eu não preciso estar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não preciso. Meu marido, 8 horas em ponto. Daí, só para exemplificar, meu marido tinha uma moça que ela vinha em casa aqui quase toda semana, ela batia na minha porta para falar do Evangelho. Mas o Evangelho dela não era o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela era mormon, né? Eu descobri que ela era mormon. Toda vez ela falava assim, posso falar a palavra de Deus? E eu falava, pode. Eu ouvia ela e tal. E já foi várias vezes, né? Então, ela estava ali, daí às vezes eu falava para ela, hoje eu tô com um pouco de pressa, né? Se você conseguir ser rápida, ou se você quiser só deixar o livrinho para eu ler depois. Ou tinha dia que eu estava tranquila, eu falava, pode falar aí. Isso foi várias vezes, eu dava atenção para ela, eu conversava, às vezes eu até fazia umas perguntas, né? E daí, quando eu voltar, meu marido falou assim, daqui a pouco você está fazendo a moça que é mormon virar espírita. E no final, assim, depois de várias vezes que ela passou aqui, daí teve uma vez que ela falou assim para mim, depois, já tinha passado um tempo eu conversando com ela virou para mim e falou assim, você tem alguma religião? Porque é tão gostoso falar com você. Eu falei, não, assim, né, a gente está conversando aqui, você que traz o assunto, né, porque eu nem pegava meu evangelho para conversar com ela. Gente, eu vou contar para vocês. Depois que eu falei para essa mulher que ela era espírita, você acredita que ela perguntou para mim aonde que era o centro que eu ia? Porque ela falou que era gostoso mesmo falar do ponto que eu trazia. Por quê? Porque eu buscava o que nos assemelhava. E eu acho que quando nós estamos aqui trazendo o evangelho, trazendo que nós somos esses trabalhadores, se a gente buscar o que nos assemelha, vai ser tão mais profundo, gente. Ao invés de nós pegarmos os pequenos pontos de divergência, onde se tem cabelo comprido, não tem cabelo comprido, se reza em pé, se reza sentado. Se mulher fica para a direita, para a esquerda, sei lá, nem sei mais aonde que fica lá na outra lá que fica separado. Então, olha só, isso é relevante para nós? Né? E eu acho tão profundo, e eu vou até pedir licença e falar isso para vocês.
E vou pedir licença para ela, porque ela entra na história. A Graça, nós temos uma pessoa em comum que nós conhecemos, e de vez em quando eu gravo algumas mensaginhas muito pequenas e singelas e compartilho para ela mandar para uma pessoa. E nós temos convicções religiosas muito distintas, eu e essa pessoa. E eu mando com carinho, e ele me retribui com carinho. E eu sempre tentando colocar o que nos aproxima. Eu não preciso falar para ele, porque no processo reencarnatório, eu não estou sendo amorosa, porque ele não acredita se eu usar essa palavra. E ele responde. E esses dias ele mandou uma oração tão profunda, mas tão profunda, com as palavras dele, que tocou. Né, Graça? Não é verdade que isso acontece? E, né, nós temos convicções religiosas muito distintas, mas a gente busca o que nos aproxima. E quando a gente busca o que nos aproxima, os nossos corações podem se encontrar. Mas se eu ficar apegada em que eu só tenho que entrar por uma porta e ele entra pela porta da direita ou da esquerda, e que eu tenho o cabelo curto e que mulher tem que ter o cabelo comprido porque é o véu, aí a gente vai se perdendo, gente, como essência. A gente vai se perdendo no que aquilo que o mestre nos deixou. Sabe? E o evangelho é isso. Eu acho que às vezes a gente vai para mais um ponto, vai para um outro, mas o evangelho do nosso mestre é isso, né? Então, está aberto aos comentários, né? Boa noite, Cláudia, que entrou depois, Juliene, espero que vocês estejam bem. E o evangelho aberto aí a perguntas, a comentários, a menções, que vocês sentirem vontade nesse evangelho dessa noite. Eu acho que o tio João, né? Pode falar. Eu acho que o João quer falar, porque ele está com um caderno e parece que ele grifou um monte de coisa, eu estou até com medo. Mas vamos lá, João. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Não sai nada, Francisco? Não sai nada. Não agora estamos ouvindo. Acho que o microfone está voltado para o microfone está voltado para o do posto. Alô, não. Alô, não. Ouviu? Ah, agora tá. Não, pode deixar aí, João. Você vai. Tá ouvindo agora? Sim. Sim. Então tá, deixa eu começar de novo. Então, na tradição judaica, o pai é a autoridade maior e deve ser obedecido. Então, a parábola, ela aborda desta forma, onde deveria haver a obediência dessas pessoas que foram chamadas para o trabalho. Porém, quando houve o questionamento, aí se destaca realmente a posição orgulhosa destas pessoas. E justamente porque que o outro não pode ganhar mais do que eu, só porque ele trabalhou menos. Então, é uma questão orgulhosa. Por que eu tenho que ganhar igual o outro? Então, nessa parábola, se a gente buscar
o fundo espiritual, que é o objetivo da parábola do Evangelho, a lição espiritual dessa parábola é realmente que a gente possa compreender aquilo que a gente não compreende, que a gente não sabe, nós não somos autoridade para questionar. Então, a obediência da nossa parte, no caso, cada um tem o seu tempo. E a gente não sabe o quanto cada um já conquistou ao longo da sua existência. E o pai de família, ele queria o trabalho realizado, concluído. Então, quantas pessoas ele precisaria para concluir essa obra? Aí nós voltamos para nós. Aqui, como foi falado no Evangelho, os espíritas são os trabalhadores da última hora. E quanto espírita, a que posição que nós estamos, né? Porque tem bastante trabalho. E nós, para realizar esse trabalho, nós precisamos estar muito bem afinados. A referência assim, de um espírita, de um trabalhador, eu estou falando espírita porque nós estamos nesse meio. Vamos pensar numa orquestra, por exemplo, todos os instrumentos têm que estar muito afinados, muito, de maneira suave, de maneira profunda, com alcance assim, além um alcance muito, muito grande, muito longínquo. Então, o espírita, ele precisaria, cada espírita, estar afinado desta forma. E, do contrário, a situação fica turbulenta. Daí nós buscamos, né, no meio espírita, onde somos os trabalhadores da última hora, será que nós estamos bem afinados, cada um com a sua nota bem equilibrada, bem limpa, bem suave? Será que nós estamos? E isso é importante que a gente possa observar, porque isso é qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Porque quando se fala da última hora, quem trabalhou menos, trabalhou 1 hora, mas trabalhou com qualidade. Então, a qualidade é a parte mais nobre, do projeto. Tanto que quando se vai levantar uma casa, vem o pessoal para fazer a parte mais pesada, mais grosseira, mais bruta. E daí, para fazer o acabamento, vem a mão de obra mais fina, mais refinada. Então, são várias situações que nós podemos nos avaliar. E é muito fácil se perder na turbulência. Por isso que a importância de nós observarmos, né, num coral, todas as vozes têm que estar muito bem suave, muito bem posicionada, todas as vozes têm que formar um conjunto muito harmonioso e que seja bonito, que seja belo, que encante, que traga vida, que traga renovação. Então, o trabalho do espírita é um trabalho musical de alta envergadura. Que ponto que nós estamos, hein? Eu vou interromper um pouquinho, depois a gente continua.
Eu posso falar um pouquinho? Tem uma interpretação possível dos trabalhadores da última hora que me parece que faz sentido. É mais ou menos o seguinte: nós estamos, o planeta está migrando do nível de expiação e provas para o nível de regeneração. Então, nós estamos vivendo, cada dia que passa, mais próximo desse limiar, né? Que já começou, né? É um processo gradual, mas até a regeneração plena vai aí algum tempo, que a gente não sabe precisar. Então, quem são os trabalhadores da última hora, dessa interpretação? Qualquer pessoa que se proponha a espalhar o aprendizado do amor, não necessariamente espíritas, né? Eu acredito que o espírita é um deles. O espírita é um dos trabalhadores da última hora, mas não se limita somente ao espírita. Muita gente boa aí disseminando a luz do Mestre Jesus em diversas crenças, né? Agora, o que me parece assim, interessante, que faz sentido, é que nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos reencarnados na Terra? O nosso propósito principal de estarmos aqui na Terra, né? A gente pode interpretar que nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Esse é o nosso propósito. Primeiro, estamos aqui nessa encarnação para aprender a amar. Todas elas, né? As nossas anteriores também. Só que algo indica que a gente não aprendeu a amar até hoje. Tanto é que a gente está repetindo o mergulho na carne várias vezes porque a gente não aprendeu a amar. Porque, como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Por que o reino de Jesus não é este mundo que a gente está aqui? Porque este não é o mundo do amor. A gente está encarnado nesse mundo. Esse mundo é o mundo do desamor. O mundo do amor é outro. Por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Quem manda nesse mundo aqui são os senhores do desamor, né? Mas por que a gente tem que mergulhar no mundo do desamor? Ora, a gente dá valor à água quando passa pela seca. Nós damos valor ao alimento quando a gente passa pela fome. Então a gente vai passar a dar valor ao amor quando a gente passa pelo desamor. E a gente vai passar a dar valor à paz quando a gente passa pelo conflito. Então, as crises que nós estamos vivendo e vamos viver outras são oportunidades de aprendizado. Aprender o quê? Aprender a amar. Aprender a amar. Nós já repetimos a lição várias vezes. Até hoje não aprendemos a amar. E por que o trabalhador da última hora, qual o salário final? O que a gente ganha passando na Terra? É o nosso aprendizado. O nosso salário é o nosso aprendizado. O que nós aprendemos no manejo do amor, que é o amor que move o universo, a maior energia que existe no universo? Jesus era extremamente mestre em manejar o amor. O nosso salário é nosso próprio aprendizado. Agora, a gente está passando pela última hora, um momento extremamente desafiador. Nós estamos passando por um intensivão, um intensivaço. E se a gente aproveitar bem esse curso intensivo, a gente aprende a amar. Olha só, em uma única passagem, nesse intensivão que nós estamos vivendo hoje, e vai ficar ainda mais intensivo, se a gente aprender a amar, o nosso salário é igual ao de todos os outros que já vieram antes da gente. É uma oportunidade espetacular, como o tio João sempre salienta. Nós estamos passando por uma oportunidade espetacular. Oportunidade de quê? De reclamar? Se reclamar, você não está captando a lição. Ah, mas o outro ali, eu não gosto daquele cara.
ora por ele, ora. Você tem que aprender a amar. Mas ele pisou no meu calo. Ora por ele. Você quer o quê? Você quer amar somente aqueles que te amam? Aí até eu, pô, qualquer um aprende. Né? Jesus falou, se você só amar aqueles que te amam, que te fazem carinho, que é teu bem, é qualquer um. Que é teu. O desafio é você amar aquele que te odeia, que te persegue, que te calunia, que você não gosta. Esse é que é o desafio. Por isso que a gente está aqui no mundo do desamor, para a gente aprender a amar. E que oportunidade espetacular que a gente tem nesse intensivão, né? É a última hora. É a última hora. Né? Agora, isso a gente só aprende, e só vai ter salário, o nosso salário é o próprio aprendizado, se a gente se dedicar, se a gente encarar a adversidade como uma oportunidade e não como sofrimento, não como uma punição. Né? Se eu encaro tudo que é adversidade como uma oportunidade de ouro, aí a gente está com alta chance de aprender a amar. Né? Então, e o amor começa em a gente ver as pessoas e elas estão errando, erram com a gente. E o primeiro ponto é a gente evitar o modo julgamento. E quando a gente entra no modo julgamento, aí a gente já começa errado. Observar as pessoas sem julgamento, orar por ela, buscar o diálogo, como a Georgia bem mencionou, buscar os pontos em comum e não as diferenças. Buscar o que existe em comum. Esqueça as diferenças. Vamos buscar o que há de comum. Acho que é isso aí. Obrigado, pessoal. Posso falar? Claro, Donizete. Bom, quando o Evangelho ele se refere à vinha, estão me ouvindo? Quando ele se refere à vinha do Senhor, a vinha do Senhor é o planeta Terra, né? Não resta dúvida. Então, aqueles que renasceram na carne em 1950, 1960, 1970, 1990, 2000, o tempo que ele chegou na Terra, esse salário vendido é a sua melhoria, a sua evolução espiritual, né? O seu caminhar para Jesus, né? Entendeu? Acho que tem mais um microfone ligado que está dando eco. Você consegue ver quem é, Cláudio, para desativar? Realmente é isso mesmo, né? Tem uma parte também que está nesse comentário, né? Que como essa parábola ela é toda cheia de símbolos, né? Então, a questão das horas, a própria vinha, como o Donizete falou, né, ele está falando aí, a vinha é o terreno, é o lugar a ser plantado, e realmente aqui, nesse coisa, está falando que é o planeta Terra, né, que é o lugar onde vamos experienciar, né, é isso mesmo, né, todo cheio de simbolismo, né, para que a gente vai fazendo a compreensão aí dessa parábola. Mais alguém? Temos mais alguns minutinhos ainda, antes da nossa prece final. Lembrando, gente, que o Francisco até colocou no nosso penúltimo encontro, né, que às vezes, né, quando a gente está falando, quando a gente está lendo, a gente acaba deixando passar alguma coisa. Quando vocês estiverem lendo o Evangelho, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Vocês podem mandar as dúvidas para nós, que tentaremos da melhor maneira responder. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, a gente contrata os universitários, né? Pega lá todos os livros para que a gente possa responder. Tem alguém que quer falar? Tem, a Beth vai fazer uma pergunta aqui. Então, claro, boa noite, pessoal. Interpretando o que o Donizete acabou de falar,
Será que realmente é só o planeta Terra? Porque nós não somos os únicos, não é? Então, fica difícil achar que somos só nós, que é só o planeta Terra, não é? Uma reflexão para a gente repensar sobre isso, porque não é possível que num universo tão grande nós sejamos os únicos habitantes, não é? E nem que sejamos os únicos trabalhadores da última hora. Deu para entender a minha colocação? Claro, Beth, né? Essa colocação é excelente, né? Comecinho do livro que nós estudamos vem falando sobre isso, né? Sobre o princípio dos mundos, e aí tem as interpretações, né? Nós acreditamos que não somos os únicos, né? No processo evolutivo, né? E temos outros planetas, né? Quando coloca da vinha, daí faz essa menção, porque nós estamos experienciando, pelo menos nessa encarnação, estamos aqui no planeta Terra, né? Sim. Mas com certeza, né? Para quem estuda o Espiritismo, que tem toda a questão que quem já leu esse livro vai falar dos habitantes de Capela e de todos os outros órbites, de outras galáxias, né? Tem isso aí que já tem vários livros psicografados, vários livros até psicografados por Chico, que já traz esses conceitos, né? Com certeza. É só isso. Obrigada. Por enquanto a gente está nesse, né? Mas com certeza já viemos de outros planetas e vamos para outros também. Com certeza. E acrescentando que cada encarnação é uma bela oportunidade. Nossa Senhora, para a gente que tem, sabe, que aprendeu com a doutrina espírita o valor de cada reencarnação, essa é uma hora muito valiosa, né? É uma hora que nós devemos aproveitar o melhor que nós pudermos. Não só em praticar ações, mas principalmente promover mudanças em nós, resgatar em nós situações inovadas. E sabendo também que, como foi colocado, o trabalho é de todos. O trabalho é de todos. Não, a medida não é a religião, a medida é o amor. Independente da religião, tem muito trabalho a ser feito. E nós não sabemos quando, até a oportunidade, até quando dura essa nossa oportunidade. Hoje nós podemos ir para o meio de comunicação, ir para a casa espírita, para a igreja e levar a palavra. Mas, acima disso, o que é pedido é o exemplo. Então, a palavra que Jesus fala, entregar, ide e pregai, ou seja, não é só transmitir palavras sonoras, é exemplo. Então, como que eu vou exemplificar isso? Ouvindo, perdoando, absorvendo com cuidado aquele que está um pouco mais exaltado. Essa que é a pregação que Jesus pediu para nós. Isso é pregar o Evangelho. Porque transmitir palavras só é fácil. Mas quando alguém nos alcança e toca no nosso orgulho, então se nós estamos trabalhando essa nossa situação, então nós vamos ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Nossa, eu fui tão mal educado com aquela pessoa, e ela parece que nem percebeu, ela me acolheu, ela foi, enfim, né?
Então, isso é o ensinamento que Jesus deixa para nós. É isso. Tio, aproveitar que eu falar um pouco. Acho que não tem nada mais com mais poder de conversão do que você pagar o mal que você recebe com o bem. Que quando a pessoa nos agride ou nos prejudica de alguma forma e nós retribuímos o mal com o bem, quando aquilo cala dentro da pessoa, é um choque nela. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já recebi o bem, eu tratei uma pessoa mal e recebi o bem. Quando eu recebi o bem, foi um choque. Tipo assim, você se sente o último dos mortais. É extremamente poderoso. Você se sente assim um monstro. Não, nossa, tratei a pessoa mal, ela me tratou bem. Isso aí é. Não tem nada mais forte que isso. É melhor do que 50 mil palavras. Olha, tá quase rodando aqui o meu dedinho e apontando na tela aqui para quem vai fazer a prece final, mas não vou fazer isso, não vou chocar os trabalhadores da última hora. Querida companheira Graça, poderia fazer a prece de encerramento para nós e logo depois o João, para que os trabalhos possam continuar na cabana. Faço sim. Gratidão. E vamos assim, nesses momentos, mantendo nossos olhos suavemente cerrados, sentindo toda a energia desse tempo que estamos aqui juntos, certamente amparados por amigos que vão além do que imaginamos. Muita energia, muita luz, muita amorosidade envolvendo a todos. E assim, os corações serenos, vamos deixando fluir muito amor e muita luz, para que possam ser elevados em forma de vibrações pela paz entre os homens. Vamos vibrando muito amor e muita luz pela paz entre os homens, pela paz entre as nações. Vamos vibrando amor e luz por todas as formas de vida do nosso universo. Vamos vibrando amor e luz por esse nosso país. Especialmente neste momento de transição, todas as nossas preces, todas as nossas orações, todas as nossas vibrações positivas que possam envolver os corações mais empedernidos, mais endurecidos, para que possamos ir iluminando essa nossa nação, abrindo novos caminhos, abrindo mentes, abrindo possibilidades para que o amor seja exercido entre os homens. Vamos vibrando muito amor e muita luz por todas as casas de oração que falam em nome de Deus, que pegam o Evangelho de Jesus, que acolhem a tantos irmãos, sejam de necessidades de ordem material, de ordem espiritual. Vibremos por esses voluntários corajosos, esforçados, que levam amor, que levam a paz, que levam a caridade, em essência. Vamos vibrando amor e luz por aqueles que estão em nossos caminhos e precisamos conviver,
e ainda vibrando em forma de agradecimento por esses que nos ensinam, nos trazem oportunidades de evolução. Vibremos amor e luz por todos aqueles que estão chegando neste plano e por aqueles que estão deixando este plano, retornando à pátria espiritual. Esses companheiros sejam envolvidos em muitas vibrações de amor e de luz. Vamos vibrando amor e luz pelos hospitais, orfanatos, as creches, moradores de rua, aqueles lares onde temos companheiros com dificuldades, pela falta de esperança, pela falta de paz, pela falta de fé. Vamos vibrando amor e luz pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vibrando por todos aqueles que merecem nosso amor e vibrando por aqueles que precisam do nosso amor. Vamos vibrando muito amor e muita luz pela cabana, por esse trabalho que é realizado, por todas as atividades deste local valoroso. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, por cada um de nós que estamos aqui neste momento. Que essas vibrações nos fortaleçam, bom ânimo, e nos permitam manter nossos corações receptivos, para que as sementes plantadas nos evangelhos deem frutos, germinem e possam ser replantados em outros terrenos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. E assim